Muito boa tarde. Esse programa está indo ao ar no dia 25 de abril. Daqui a pouco, Normando falará sobre a importância desse dia em termos mundiais, mas particularmente para dois países. Mas esse programa está sendo gravado no dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, então Ogunhê. E nós iniciamos hoje e até o segundo turno das eleições. Nós temos exatamente 6 meses, do dia de hoje até o segundo turno das eleições, no dia 26 de outubro. Nós teremos uma série de programas que tentará fazer uma análise da conjuntura, que certamente vai ser muito escorregadia, com várias idas e vindas, e a gente vai procurar acompanhar essas idas e vindas, esses zigue-zagues dessa disputa eleitoral fundamental para a manutenção e aprofundamento da democracia brasileira. O nosso convidado de hoje, o convidado que abrirá essa série de programas, é o ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Berzoini, que já participou do Trilhas da Democracia em outras ocasiões e foi escolhido a dedo para iniciar essa série. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer recebê-lo de novo no Trilhas da Democracia. O prazer é meu, Marco, Normando, prazer estar com vocês. Falar um pouquinho sobre esse momento histórico do Brasil que vai mais para a disputa de caminhos para o futuro. Como sempre, Normando Rodrigues. No momento ele se encontra congelado. A internet hoje dele vai estar com um certo problema. Mas, como sempre, Normando Rodrigues, junto a mim, tocando o Trilhas da Democracia. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Eu vou bloquear a imagem para ver se o som flui. Hoje é 25 de abril, todo ano devemos lembrar sempre, é o dia da libertação da Itália, né, do fascismo, libertação que ocorre fundamentalmente pela mão dos partisanos, né, da própria sociedade civil armada, lutando contra o jugo fascista que durou um vintênio, né, e que culmina com Mussolini de cabeça para baixo no posto de gasolina no Largo do Loreto, em Milão, imagem icônica que deveria ser o destino de todo fascista. E é 25 de abril também dos cravos em Portugal, um exemplo de revolução humanista que acaba com a ditadura salazarista, né, que era tocada por Marcelo Caetano, ao final, que sai de Lisboa, né, deposto, e vai dar aula de Direito Constitucional na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Né, tem sempre essas peculiaridades, mas enfim, é uma revolução que é exemplar no trato humano da população e no número baixíssimo, né, de violência e de morte que ela compreendeu e que foi fundamental para consagrar o fim do Império Luso em África também. Bom, feita essa dupla lembrança do Normando, como vocês viram na nova abertura do Trilhas da Democracia, a nossa pegada é uma pegada antifascista e não vai ser diferente, não tem sido diferente, não vem sendo diferente na realidade brasileira, e nesses próximos 6 meses essa disputa vai se afunilar para o campo eleitoral, essa disputa política, que é uma disputa, na verdade, civilizacional. Berzoini, foi publicado no dia 21 de abril, em pleno dia de Tiradentes, uma matéria na Folha de São Paulo, do jornalista Fernando Canzian, que trata do programa que estaria sendo elaborado pelos assessores econômicos do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal. Diga-se de passagem que a segunda parte da matéria ela é muito simpática
as medidas, ou pelo menos a necessidade de se combater a dívida pública. Mas na primeira parte, e foi isso que se tornou muito rapidamente motivo de discussão nas redes digitais, aparecem 3 medidas, e eu gostaria que esse programa se iniciasse com a tua análise, Bezoini, dessas 3 medidas e dos possíveis impactos dessas medidas, caso Flávio Bolsonaro seja eleito. Ele não vai ser eleito, mas caso ele seja eleito, caso fosse eleito presidente da República. A primeira medida, a desvinculação das despesas com saúde do mínimo constitucional de 15%. Segunda medida, a mesma coisa, a desvinculação das despesas com educação em relação aos 18% da receita líquida de impostos. E a terceira, a separação da política de aumento real acima da inflação para o salário mínimo dos trabalhadores na ativa, né? Dos reajustes do piso básico, do benefício de prestação continuada, e também do valor das aposentadorias, o que demonstra claramente um programa ultra-neoliberal desse fascismo brasileiro, da extrema-direita brasileira. Bezoini, eu queria que tu analisasse esse vazamento dessa informação, que, na verdade, não nos pega muito de surpresa, tendo em visto que foi o governo Jair Bolsonaro. Por favor, Bezoini. Marco, eu vou começar discordando de você, que falou que ele não será eleito. Existe o risco concreto do Flávio ser eleito. Se não houver uma mudança na forma de comunicar a sociedade que está em risco, que nós vamos debater aqui hoje, não é impossível que ele seja eleito. Evidentemente, há um déficit de comunicação do lado do campo democrático popular. E há um mega investimento em comunicação do lado dos fascistas e dos liberais. Eu separo sempre os fascistas dos liberais, porque há um setor que está aderindo ao Flávio exatamente por esse programa econômico. Então, é aquele setor que é contra qualquer benefício social, que é contra a definição de uma proteção para o orçamento da educação e da saúde, que é contra a previdência social respeitar o salário mínimo como remuneração mínima dos aposentados, pensionistas e também para os auxílios doença e auxílio acidente. Então, esse é o debate que vai estar na campanha. Talvez vão tentar escondê-lo, mas a Faria Lima, os banqueiros, os economistas liberais não escondem que o apoio ao Flávio só se dá se ele assumir essa agenda. E como para ele tanto faz a agenda econômica, ele quer, na verdade, o poder para poder continuar o projeto corrupto da família e para indultar o seu pai, que está preso, ainda que esteja em prisão domiciliar, ele obviamente vai aceitar esse programa. Ele entende muito pouco de economia, mas ele vai aceitar o programa porque é conveniente do ponto de vista eleitoral. E vai executá-los, assim como o Bolsonaro executou a privatização da BR Distribuidora, da Eletrobras, a venda de refinarias da Petrobras e o que mais puderem vender, bancos públicos e a própria Petrobras. Fala-se em 95%, privatização de 95% das empresas públicas, né? Exatamente. O projeto deles está vinculado a essa aliança que dá, no mandato do pai, Jair Bolsonaro, significou a presença de Paulo Guedes no Ministério da Economia. E aí é bom os servidores públicos lembrarem que eles ficaram sem reajuste e que eles foram perseguidos. E é bom os bancários do Banco do Brasil e da Caixa lembrar que o Banco do Brasil e a Caixa foram colocados a serviço de um projeto corrupto. E é bom também que os trabalhadores, em geral,
lembrem como ele tratou a questão trabalhista e previdenciária, inclusive realizando a reforma trabalhista. A reforma previdenciária. A trabalhista foi no governo Temer, mas com apoio deles. Então, eu creio que o debate está colocado. O risco dele ganhar é por conta de nós não conseguirmos, até agora, traduzir para a maior parte da população o significado social, econômico, político, humano de uma eventual vitória desse ladrãozinho, o Flávio Rachadinha, que já nasceu no projeto do pai de colocar todos os filhos na política, não para fazer política boa, mas para fazer a política patrimonialista. Esse é o risco que está colocado. Se não tiver uma mudança na comunicação, não só do governo, como do partido, certamente haverá risco real. Bom, eu sou um gramsciano em que, evidentemente, trabalha sob o lema do otimismo da vontade e o pessimismo da razão, né? E que cada vez mais é um pessimista da vontade, como aparecia nas últimas cartas do Cárcere e do Gramsci. Aí, quando eu dou uma de otimista na abertura do programa, sou chamado a atenção pelo Ricardo. Normando, por favor, nos escuta, nos ouve? Perfeito, camarada. Vou bloquear de novo a imagem, que acho que os dados fluem melhor. Você com a palavra, depois do puxão de orelha que Ricardo me deu. Vou te dar outro, mas é fraterno, né? Você sabe que no nosso meio, quando alguém começa uma intervenção com fraternalmente, é que lá vem cipoada. Mas não é uma cipoada, não. É só uma referência ao Flávio senador. Né? Porque, assim como dizíamos há uns 15 anos, que Aécio era senador pelo Leblon, né? Flávio, é bastante lícito dizer, Flávio Bolsonarinho é senador pelo território miliciano. Né? É bom a gente recordar essa trajetória, né? O envolvimento do Bolsonaro com o crime organizado no Rio de Janeiro remonta pelo menos a 1995, aquele episódio em que ele é assaltado e tem a arma e a moto levadas, e o assaltante é capturado numa operação gigantesca e é morto na cela, né? E, na sequência, o Flávio Bolsonaro se elege deputado estadual em cima de uma plataforma miliciana. Ele inicia seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fazendo, em fevereiro de 2007, né, falas muito agressivas a favor da milícia, e chega a cogitar a legalização das milícias, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse passado, ele não é um ponto fora da curva, ele tem toda uma lógica com a trajetória política de Flávio Bolsonarinho, e é curioso, né, o Bezoino chamou a atenção para um ponto que a gente não tem destacado, que é a corrupção. Mas é curioso como a corrupção é uma constante do fascismo, é uma marca profunda dessa família, está no DNA dos Bolsonaro. E tem um detalhe, um outro episódio que vale a pena ser lembrado, que na campanha presidencial de 2018, a imprensa conseguiu flagrar um diálogo de WhatsApp do Bolsonaro pai com o Flávio Incitatus Bolsonarinho, e nesse diálogo, Bolsonaro advertia o filho dizendo o seguinte: quando a sociedade souber o que você está fazendo com rachadinha e imóveis, você vai para a papuda. Essa era uma fala do pai para o filho durante o ano de 2018. E tem sua razão de ser. Mas o que me chama realmente a atenção é o quanto isso, o envolvimento do Flávio com a milícia no Rio de Janeiro e a corrupção desse personagem, né, que compra imóveis, 51 imóveis cash, né, é naturalizada, né, pela mídia hegemônica, pelos comentaristas. Né? Eu acho que você tem 3 exceções, talvez, na Globo News,
Mas de resto é naturalizado, é como se ele fosse um candidato a mais, talvez exatamente pela conveniência e pela proximidade de ideias econômicas ultraliberais a que o Berzoini se referiu. E aí devolvo a bola para vocês. Berzoini, diante dessas informações que vazaram e estavam sendo elaboradas, esse programa está sendo elaborado desde o início do ano, né? O que o Partido dos Trabalhadores, o que o programa de governo do Lula poderia pisar no acelerador para marcar, delinear claramente uma grande diferenciação em termos de projeto social e econômico para o Brasil num eventual quarto mandato presidencial do presidente Lula? Por favor. Primeiro, vamos lembrar que esse programa é o programa do Serra de 2010. É o programa do Aécio de 2014. A mesma coisa, a conversa é sempre a mesma. Né? No plano econômico não muda. Eles querem desindexar os benefícios previdenciários, não só do aumento real, mas, se possível, até da inflação. Eles querem mudar a característica do BPC, eles querem esvaziar o Bolsa Família, eles querem esvaziar as proteções orçamentárias constitucionais da saúde e da educação e privatizar. Isso era o Aécio, o Serra, Jair Bolsonaro e, ouso dizer, até o nosso vice Alckmin, antes de estar conosco. E nós sabemos que os governos Lula e Dilma executaram uma plataforma econômica e de infraestrutura totalmente diferente. Ainda que no plano macroeconômico tenham sido governos liberais. Nós estamos praticando um tripé macroeconômico, aceitamos a independência do Banco Central. O Lula, por influência do Haddad, nomeou um liberal, talvez até mais do que liberal, para o Banco Central. Temos uma taxa de juro absolutamente escandalosa. Então você está falando contra? Não, estou falando a favor. O PT e o Palácio do Planalto precisam entender que essas amarras inviabilizam o projeto de futuro. Então é preciso ter a coragem pedagógica de discutir com o país que não é possível manter a meta de inflação, ainda mais no mundo conturbado como temos agora. Não é possível manter um aperto fiscal tão grande, porque o Lula, sabiamente, utilizou neste governo o espaço das chamadas PPPs e concessões para ampliar o investimento. Só que isso tem limite. Isso não é ilimitado. É preciso mais investimento público. E aí é preciso apresentar para o país, de maneira clara, sem medo de debater essa questão, sabendo que vai sofrer um pouco por conta da mídia liberal, mas mostrar o seguinte: se o Brasil quiser trilhar um caminho parecido com o da China, ou da Coreia do Sul, ou do Japão dos anos 70 e 80, nós precisaremos do Estado coordenador, não apenas indutor, mas coordenador de um processo de desenvolvimento que vai tirar o Brasil da renda média de R$3.000. Já bem, a renda média brasileira é de $600. Nós precisamos evoluir para uma renda média de $2.000. Isso não se faz por mágica. Isso se faz com um projeto nacional de desenvolvimento. Então, a melhor forma do Lula se colocar perante o país nesse momento, especialmente porque todo mundo acha, e provavelmente será mesmo, a última disputa presidencial do Lula, ainda que ele possa ter saúde para disputar no futuro. Mas, no senso comum, se estabelece uma lógica de que, olha, ele está com 80 anos, ele vai disputar essa eleição, governar até os 84, ele vai ter muitos anos de vida ainda, mas vai ser mais uma liderança política para ajudar os partidos do campo e para ajudar o Brasil. Ele pode apresentar, nessa eleição, um projeto para 30 anos, e dizendo claramente que ele não vai estar à frente os 30 anos, obviamente. Ele vai estar nos 4 anos iniciais.
e é um projeto para transformar o Brasil num país, de fato, de uma renda mais distribuída e uma renda maior, com mais indústria, com mais infraestrutura, com mais educação, especialmente tecnológica, e consolidando o SUS como grande patrimônio nacional na área da saúde. Eu creio que, se ele fizer isso, independente até das disputas partidárias, ele pauta o debate da eleição. Afasta o debate raso do Flávio e afasta também a tentativa da Rede Globo, do Estadão, da Folha, de pautar a política brasileira. Você rejeita a pauta e apresenta outra pauta. E vamos mobilizar, vamos fazer debate das universidades, fazer debate das comunidades, fazer o debate nos meios de comunicação, para mostrar o seguinte: o Brasil tem todas as condições de se tornar um país desenvolvido. Hoje o Brasil, infelizmente, é um país de renda média mal distribuída. E por isso a parte da população, mesmo sendo beneficiada por programas do governo, acaba não reconhecendo isso como a política do PT e do Lula, que acha que é algo tão, digamos, modesto, que não reconhece como um avanço do governo. Ricardo, antes de passar a palavra de novo para o Normando, ontem um aluno meu me mandou uma mensagem dizendo que era impressionante a forma como o Lula era recebido internacionalmente, né? E eu, nessa troca de mensagens, contra-argumentei: olha, mas cuidado, Gorbachev tinha uma presença internacional, né, e era considerado, em termos internacionais, uma liderança incontestável, né? E logo em seguida se deu a queda de Gorbachev, o fim da União Soviética, isso em tom um pouco de brincadeira, mas também com alguma ponta de seriedade, né? Não para de crescer a imagem internacional do Lula como grande liderança política no cenário internacional, mas em termos internos, né, Lula não tem a mesma imagem que tinha ao final do primeiro e do segundo mandato, principalmente. Essa é uma questão que se limita ao plano comunicacional, né, como você, na tua primeira observação, na tua primeira resposta, disse: olha, existe um problema de comunicação, né, tanto do governo quanto do próprio PT, né, de não conseguir passar para a população brasileira o que está sendo feito de bom pelo governo. Essa é uma questão, não é, apenas que se resolve no plano da comunicação, ou existem outros elementos que nos ajudam a compreender essa distância que existe entre a figura do Lula em termos internacionais e em termos internos? Por favor. E na sequência, Normando. No primeiro mandato, o Lula enfrentou o Mensalão. Eu assumi a presidência do PT daquele cenário. E é bom lembrar que da virada de 2005 para 2006, Lula estava com menos de 40% de ótimo e bom. Muito afetado pela questão, mas também porque o governo não tinha conseguido ainda traduzir em ambiente político as conquistas que já eram estatisticamente comprovadas. Eu sempre digo o seguinte: o IBGE e o IPEA são fundamentais, mas não quer dizer que o dado do desemprego reflita para uma parte da sociedade o sentimento em relação ao mercado de trabalho. Isso vale também para a questão da saúde, da educação. Então, nós fizemos, na época, um esforço muito grande, eu coordenei, o presidente Lula foi super, digamos, atuante, não apenas nos programas do PT, mas também em entrevistas. Nós conseguimos rapidamente elevar o ótimo e bom do Lula para mais de 55%. Nesse momento, é preciso reconhecer, me parece que a comunicação do governo, ela quer ter razão, ela não quer ter efetividade. É preciso reconhecer que há um problema de comunicação. E que esse sucesso internacional e os dados internos, os dados do governo são quase todos muito bons. O único dado que não é bom
uma coisa que o cidadão comum acaba não percebendo, mas acaba percebendo na outra ponta, que é do endividamento, que é o pagamento monumental de juros para a dívida. Esse é o dado econômico negativo, mas a inflação está sob controle, não há essa pressão que a Rede Globo quer fazer parecer. Eu sou frequentador de supermercado, eu acompanho os preços, acompanho os dados do IBGE, do IESE, então não há isso. A inflação sob controle, o desemprego baixo, ainda que os empregos não sejam de grande qualidade, nós temos geração real de emprego formal, nós temos evolução da renda média, mas não, essa percepção não chega. Aí é uma outra questão, que eu vou falar brevemente, para não tomar todo o tempo, que é a questão das razões para decidir o voto. Já foi mais importante aquilo que o conselheiro do Clinton falava, que é a economia estúpida. Hoje não é mais tanto a economia. Hoje há uma contaminação por fake news e true news também, sobre posições políticas do governo. Por exemplo, o governo corretamente defende o direito das minorias. E nos meios evangélicos neopentecostais, que há evangélicos que não praticam essa baixaria, se fica disseminando aquilo que já se falava do Lula, do Haddad, do kit gay, da mamadeira de piroca, de que o governo Lula incentiva a trans, o direito dos trans, que o governo Lula incentiva um debate precoce sobre sexualidade das escolas. Então, há todo um ambiente conturbado, e eu identifico isso claramente nas pessoas que eu converso no dia a dia. As pessoas, ou porque recebem a informação, ou porque souberam de alguém que recebeu a informação e que vem tentar esclarecer conosco. Então, nós precisamos identificar qual é o percentual dessas pessoas que é recuperável. Não adianta pensar que vai recuperar todo mundo, que não vai. Mas tem um percentual que está desinformado, precisa de receber informação. E é preciso encontrar os mecanismos para a informação chegar, porque também tem um detalhe. Não basta você ter um bom produto, se a tua logística da capilaridade para distribuir o produto não funciona. Será que a comunicação do governo, eu não tenho como medir isso, mas o governo certamente tem como medir. Será que está chegando a informação lá na ponta? Será que aquele bairro aqui de Brasília, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou aí de Recife, que tem mais igreja evangélica do que farmácia, ou do que quitanda, será que esses locais têm alguma informação chegando? Ou esse pessoal recebe só informação contra o governo? Como tratar isso? Qual é a estratégia? Qual é o diagnóstico? Qual é o prognóstico? Esse é o desafio que está colocado. Normando, por favor. Eu talvez possa contribuir, ajudar para o que vocês dois colocaram por último, fazendo uma separação entre forma e conteúdo, né? Se é verdade que a forma da comunicação tem que ser pensada, o conteúdo eu acho que tem que sair, né? E é isso que eu entendi da fala do Berzoini, sair da pauta de costumes e sair com objetividade, né? Com a realidade concreta dos trabalhadores. Mas, sobretudo, eu gostei muito da fala anterior do Berzoini, fantástico, não é à toa que é nosso eterno ministro e ministro plus, né? Mas é a fala que significa destrancar as energias utópicas, né? Destrancar o futuro, o projeto. Não, nós temos um projeto para o Brasil de 30 anos. E esse projeto tem conexão com o agora, com o aqui e agora, com a realidade, né? Na medida em que a gente está distribuindo renda, que a gente está apostando na educação, e é por isso que a educação não pode ser desvinculada, né, do gasto constitucional. Então esse é um debate importantíssimo, né? Não só para o governo Lula, para a esquerda como um todo, né? A esquerda, eu volto a dizer, vive de utopia,
né? A esquerda existe para transformar o mundo. A utopia não é aquele palavrão que a direita e os liberais gostam de dizer do irrealizável. Não, a utopia é apenas o não posto. E nós temos condições de colocar. Acho que essa mensagem é fundamental e eu fiquei bastante contemplado. Bezuini, voltemos à Folha de São Paulo. Me chamou muito a atenção a divulgação pela Folha de São Paulo da campanha, da pesquisa do dia 15 de abril. Né? E me chamou a atenção não pelos números, não, da minha parte não vai haver questionamento de percentuais de pesquisa, né? Mas pela foto escolhida. Quem se lembra da publicação da pesquisa, na verdade, Genial Quest, né, que dava Flávio com 42, Lula com 40. E a cara de Flávio Bolsonaro era uma cara angelical, né? E do lado, a cara do Lula era uma cara de muita raiva, né? Parecia aqueles emojis que tem a boca para fora. Você deve estar... A nossa audiência deve ter em vista essas duas fotos colocadas lado a lado. Bom, não, essa lembrança é só para, na verdade, introduzir um artigo que foi publicado pelo Hélio Gaspari nas suas colunas dominicais, em que ele aventa a possibilidade. O título é o seguinte: não se pode cravar, mas terceira via na eleição de 2026 parece existir. E ele constrói toda uma argumentação dizendo o seguinte, que Zema e Caiado poderiam ocupar um espaço de centro à medida em que existe um percentual de votos, quer dizer, eu acho que na pesquisa são 67% das pessoas que afirmam que não tem ainda um candidato escolhido definitivamente. Então, esses 67% poderiam ser tocados ainda pela candidatura Zema e Caiado, assim como, ou seja, os indecisos, assim como os 42% que dizem que vão votar em Flávio Bolsonaro. Não é? Bezuini, existe espaço para o crescimento disso? Faço questão de dizer isso. Disso que o Gaspari está dizendo como sendo o centro da política brasileira. Eu queria que tu falasse um pouco sobre não apenas esse raciocínio do Hélio Gaspari, mas também sobre a existência ou não de um centro, e que centro é esse na política brasileira desse momento em que a gente vive. Por favor. Eu creio que o centro existe, e o centro é o Lula. O Lula ocupa o espaço do centro até a esquerda. E por isso ele ganhou a eleição passada, mesmo com as dificuldades todas que nós vivemos. Porque, veja bem, por que o Armínio Fraga e o Pedro Malan votaram no Lula e não no Jair Bolsonaro? Porque, apesar do ponto de vista do programa econômico estar mais próximo deles, eles sabem, pessoas que são, eu sempre bati neles, mas reconheço que são pessoas inteligentes. Eles sabem que, para o Brasil, manter a nossa política na órbita bolsonarista, com Jair ou com Flávio, é um desastre para a imagem do país, do ponto de vista internacional. Então, quando o Lula faz concessões, inclusive no campo econômico, é isso que eu divirjo, mas entendo, compreendo, é porque ele ocupa o espaço também ao centro. E esse centro político, ele não é indesejável. Eu lamento que o Kassab, com quem eu sempre tive uma boa relação quando eu estava mais atuante no mundo partidário, não tenha compreendido que nessa eleição o PSD devia lançar um candidato de centro, e acabou lançando um candidato de direita, que é o Caiado. O
O Caiado não é o Jair Bolsonaro. Eu convivi com o Caiado e com o Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O Caiado é uma pessoa que dá para sentar, conversar. Por exemplo, na reforma política, a agenda do Caiado, do PFL, era parecida com a agenda do PT. Voto em lista, financiamento público, fim das coligações proporcionais e mais algumas coisas. Eu articulei muito com o Caiado nessa época. O Caiado, obviamente, do ponto de vista da execução política, econômica e de alguns valores, entre eles a segurança pública, ele é uma pessoa de direita. O Zema é mais de direita ainda. O Flávio é de direita, uma direita miliciana, a direita da rachadinha. Então, tem 3 candidatos de direita e o Lula do centro à esquerda. O Lula serve para quem quer votar numa agenda de centro, porque tem uma parte da agenda do Lula que é de centro. O Lula precisa da representação de uma parte do centro político e tem também a agenda de esquerda. Então, mal comparando, é como votar em algumas eleições da Europa. Vou dar exemplo para você, da França. O Partido Socialista várias vezes se apresentou com uma agenda do centro para a esquerda. O Partido Democrático da Itália ou o Partido Socialista Português ocupam uma agenda do centro à esquerda. Não há um mal nisso se você não esquecer de ter um projeto de médio e longo prazo. A grande habilidade política do momento é convencer uma parte do centro de que um projeto de desenvolvimento nacional com um horizonte de 30 anos não é um projeto só de esquerda. É um projeto nacional de desenvolvimento. Bom, inclusive para o capital. Veja só, nós, socialistas, estamos apresentando uma proposta boa para o capital, desde que o capital reconheça que o Brasil é uma das 10 economias mais desiguais do mundo. E que a nossa renda per capita é a 68ª do mundo e mal distribuída. Ou seja, se nós queremos ser um país respeitável, nós precisamos melhorar a renda per capita, distribuir melhor e agregar ciência, tecnologia e inovação. Por isso que eu falo que o Lula, ao contrário do que o Hélio Gaspari coloca, ele pode ocupar, não quer dizer que ocupa automaticamente, mas pode ocupar do centro à esquerda. E eu acho, inclusive, que ele deveria moderar algumas bravatas que ele faz em relação à questão internacional. Não confundir Donald Trump com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma coisa, Donald Trump é outra. Ele devia falar menos contra o Trump e mais falar para o Partido Democrata. Que, por sinal, teve um papel importante no final do mandato do Bolsonaro, quando sinalizou para os militares brasileiros que não haveria proteção para o eventual golpe. Ou seja, é importante ter isso em mente. A importância do Brasil no cenário internacional ela é muito maior com Lula, porque Lula fala para o mundo. Mas é bom lembrar que o mundo não participa da eleição brasileira votando, participa no máximo como observador, como analista e movimentando peças que são importantes. Normando? Berzoni, vou pegar daí para te fazer uma indagação. Hoje, no estado de São Paulo, hoje, 23 de abril, há uma matéria interessante sobre o quanto a fustigação interna ao governo Trump está empurrando personagens mais radicais para o núcleo deliberativo do governo. E a matéria fazia o link com a perspectiva da intervenção dos Estados Unidos na eleição brasileira. Como é que você vê isso, você que já esteve dentro da máquina diversas vezes, conhece esses meandros, como é que você vê a perspectiva da intervenção imperialista americana, uma intervenção soft ou hard, modulada, no processo eleitoral desse ano?
Eu acredito que as Big Techs vão jogar pesado. As Big Techs fazem parte do arranjo trumpista nos Estados Unidos. Então, nós temos que estar preparados estruturalmente para isso. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, além de fazer a denúncia política. Por quê? Porque é aquilo que eu falava antes. A mensagem do governo, mesmo gastando 3 vezes mais do que no tempo do Paulo Pimenta, a mensagem do governo não está chegando. E aí tem um problema de conteúdo, que pode ser que o conteúdo muitas vezes seja inadequado para a rede social, mas tem um problema também de capilaridade. Quem que domina a tecnologia de fazer a capilaridade das redes? Se você somar todos os portais progressistas e verificar o nível de chegada da ponta, é muito baixo em relação à qualidade do que nós temos. E aí eu volto a falar da questão religiosa, que ela é negligenciada do ponto de vista de uma análise mais consistente de como fazer esse embate, respeitando a religião, mas entrando na disputa de espaço da informação e da opinião nas comunidades que são, digamos, lideradas por esse tipo de religiosidade. É bom lembrar que tem um relatório dos anos 70, se não me engano, do Departamento de Estado americano falando da importância de apoiar as igrejas evangélicas do Brasil e na América Latina para enfrentar a teologia da libertação. Isso é uma disputa real. As pessoas do seu cotidiano, eu não sou religioso. A minha família era religiosa. Eu, desde adolescente, tive uma outra percepção da vida. Mas o fato é o seguinte, 90% da população é, em maior ou menor grau, religiosa. E se você não souber trabalhar com isso, não só no campo evangélico, no católico também, de como fazer o seu, você tem que respeitar, mas você tem que disputar. Quem é que frequenta? Nós temos a Benedita da Silva, que é evangélica. Nós tivemos, no período do PT, o MEP, Movimento Evangélico Progressista. Como é que você faz para planejar essa disputa sem ser ofensivo, sem interferir na religião, mas buscando disputar, pelo menos reduzir o impacto negativo dessas fake news, dessas mentiras que são disseminadas por muitos falsos pastores, que estão lá remunerados só para fazer política, uma disputa política pelo negativo e não pelo positivo. Isso tem a ver com a influência americana. Por quê? Porque à medida que nós não controlamos os algoritmos, eles controlam, nós teremos que encontrar uma forma de, pelo menos, reduzir o dano. Se não for possível equilibrar, reduzir os danos para fazer a informação chegar na ponta. Bezuini, faltam 15 minutos para terminar esse programa e eu gostaria de aproveitar a tua presença para falar de 2 eleições para governador. A eleição em São Paulo e a eleição em Brasília. Quais são as tuas expectativas em relação à possibilidade da derrota da candidatura daquele que apoia Jair Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro, e a derrota daquele que apoiou e que está super envolvido, assim como também o Tarcísio em São Paulo, né? Aquele que está super envolvido com a crise do BRB e todo o esquema mafioso do Banco Macho. Estou fazendo referência aqui a Ibanez Rocha. Quais são as possibilidades de uma vitória das forças de centro-esquerda em Brasília e em São Paulo? Eu creio que melhorou bastante essa possibilidade. No caso de São Paulo,
A principal razão é porque o governo Tarcísio é um governo muito ruim. Como a mídia protege, ele acaba não tendo essa ruindade projetada previamente. Mas com o debate eleitoral, ele é uma pessoa fraca de debate. O Haddad é muito mais competente, do ponto de vista de enfrentar o debate com dados, com elementos, com ideias. E eu creio que é uma chance real, a partir dessa conjunção de forças, com a Simone Tebet de candidato ao Senado, eventualmente a outra vaga da Marina, ou do Márcio França, ainda não se sabe. Então se faz uma chapa robusta, especialmente com o Geraldo Alckmin podendo percorrer como candidato a vice no interior do estado de São Paulo, onde ele tem muito prestígio, ainda tem. Então, São Paulo, eu creio que tem chance. Não, é difícil, porque, veja bem, talvez o maior fator de incidência dessa eleição é a insatisfação do Kassab com a maneira como o Tarcísio tratou a questão da vice. Então, pode ser que aí tenha, uma redução de empenho do Kassab do processo. Ainda a verificar. Na última eleição, já a Haddad fez um bom papel. Temos que reconhecer que a Haddad cumpriu um papel muito importante, inclusive para a eleição do Lula. Brasília acirrou muito, está prevista a delação do Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB. Já está, inclusive, um dos advogados é o Aragão, que foi ministro da Dilma, mas que hoje está totalmente dedicado à advocacia. O Aragão está pilotando isso pessoalmente, e ele deve revelar qual foi o grau, digamos, de ordem que ele recebeu do Ibanez Rocha, que contamina a candidatura da Celina Leão. Ela, inclusive, deu uma declaração já parecendo querer se desgarrar de Ibanez, dizendo que o CPF dele é diferente do dela. E é verdade, são dois CPFs diferentes, mas estiveram juntos no governo esses 8 anos, muito solidários um com o outro. Então, Brasília e também o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu vejo a candidatura do Eduardo Paes, que é uma candidatura de centro, com apoio da esquerda, ele pode representar também uma nova configuração política nos estados da próxima eleição. E ainda temos uma situação interessante no Paraná e no Rio Grande do Sul, com 2 frentes. No Paraná, com Requião Filho, com a Gleisi, candidata ao Senado, e no Rio Grande do Sul, com a Juliana Brizola, o Edgar Preto de vice e boas candidaturas ao Senado. O Paulo Pimenta é um dos candidatos. Então, eu acho que a configuração eleitoral vai ser muito interessante. E se tiver esse instrumento de junção programática, que seria um Programa Nacional de Desenvolvimento, onde em cada estado se faça um programa estadual de desenvolvimento, para projetar um futuro, não apenas de 4 anos, mas jogando para frente, mais 10, 20, 30 anos. Vamos pensar o Brasil dos nossos netos ou bisnetos. Pensar como projetar um Brasil que aproveite as suas vantagens geográficas, minerais, agrícolas, de uma forma que potencialize e alavanque um desenvolvimento duradouro e que esteja vinculado às novas tecnologias. O Brasil está muito atrás da China, da Coreia do Sul e até dos Estados Unidos, mas pode se programar para se articular em projetos que envolvam terras raras, o petróleo, os biocombustíveis, os alimentos, a área farmacêutica, a área médica, o desenvolvimento das telecomunicações, tudo isso em um projeto que tem que multiplicar por 5, por exemplo, a formação de engenheiros.
O Brasil precisa ter muito mais engenheiro do que tem hoje. Até sugiro para vocês um dia convidar o pessoal da Engenheiros pela Democracia para falar sobre um projeto de formação de engenheiros para o novo século, para o século XXI. O século já passaram 26 anos, um quarto do século já, e o Brasil evoluiu nesse período, é verdade, mas deveria ter evoluído muito mais nesse campo. Mais engenheiros e menos advogados, né, Berzoni? Não, isso foi uma provocação a Normando agora. Passa a palavra a Normando. Meu filho é advogado e também é Rodrigues. Primeira mulher é Rodrigues. Então, meu filho é advogado também. Bons advogados fazem bem à sociedade. Mas nós precisamos ter muito mais engenheiros. Normando, o assunto agora são, nessa reta final do programa, as eleições estaduais. Quer dizer, a pergunta direcionada ao Berzoni foi São Paulo e Brasília, mas ele alargou o seu comentário para Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Você com a palavra. Desses estados, eu tendo a concordar com o Berzoni em tudo, mas a gente tem uma característica muito interessante na eleição do Rio de Janeiro, que pode dar bastante dor de cabeça, porque o Eduardo Paes ele constrói desde já um palanque para Lula e um palanque para Bolsonaro. Ele declaradamente quer fugir, né, dessa polarização. E do outro lado, você vai ter o candidato da milícia, que é o filho do prefeito de São Gonçalo, Douglas Ruas. Prefeito de São Gonçalo, para quem não sabe, é o capitão Nelson, um capitão reformado da PM, que é associado ao histórico carro da linguiça, que passava de noite em São Gonçalo, exterminando jovens pretos e pobres que estivessem na rua. Né? O capitão Nelson não foi eleito prefeito com a população desconhecendo esse fato, o que é grave para a gente do ponto de vista da disputa ideológica. Mas o fato é que, considerando esses os dois candidatos principais ao Palácio Guanabara este ano, você vai ter um deles já fechado com o bolsonarismo e o outro abrindo palanque para o bolsonarismo e para Lula ao mesmo tempo. Então, uma situação exótica, como exótica é a realidade política do Rio de Janeiro já há 20 anos, né, e não tendo a ver com o pessimismo a que o Marcos se referiu. Berzoni, para fechar mesmo o programa, passam por aqui vários companheiros do PT de Pernambuco, a queridíssima senadora Tereza Leitão, agora deputada estadual pelo PT Dani Portela, e há poucos dias nós recebemos aqui o ex-deputado, deve ter compartilhado contigo a bancada do PT na Câmara Federal, Fernando Ferro, o deputado Fernando Ferro, não é? E nesse programa, Dani Portela e Tereza Leitão votaram favoravelmente a que Lula tivesse apenas um palanque aqui em Pernambuco, o palanque do ex-prefeito do Recife, João Campos, né? E Fernando Ferro foi contrário a essa decisão, e na sua argumentação ele diz que o PT vai acabar desaparecendo, lógico, foi uma provocação, né? Porque não apresenta mais uma candidatura aos cargos majoritários, falando prefeito do Recife, né, governo de Pernambuco, e o PT ficaria como um satélite do PSB aqui em Pernambuco. Existe esse risco do privilegiamento, em função do privilegiamento da candidatura presidencial de Lula, o PT ir se enfraquecendo nos estados? Isso foi uma questão que foi colocada para nós em função da coincidência das eleições estaduais com a eleição presidencial. Ou seja, como você precisa juntar forças, e o PT reconhece que não tem força para vencer a eleição sozinho, em 2002, nós vencemos
a eleição no segundo turno com o apoio de Ciro e Garotinho. Bom lembrar sempre essas coisas para a gente não achar que o PT ganhou, porque ganhou. Não. Nós remamos muito com um governo do PSDB muito desgastado, mas mesmo assim não ganhamos no primeiro turno. O PT nunca ganhou no primeiro turno. Então, é preciso fazer alianças. Mas é verdade, o Maluf, de quem eu fui também colega deputado, na CCJ, inclusive ajudei a articular o apoio do Maluf com a Haddad, em 2012, o Maluf, ele dizia o seguinte: time que não joga não tem torcida. Dizendo que o partido sempre tem que apresentar candidaturas. E o ideal seria, no primeiro turno, todos os partidos poderem apresentar candidaturas. Só que, como as eleições estão caras e a energia para disputar é muito dura, muito pesada, as alianças são necessárias. Então, no Rio de Janeiro, o PT poderia apresentar um candidato no primeiro turno e no segundo turno apoiar o Paes, se fosse o caso. Mas qual é o problema? É que, se não se faz uma articulação prévia, no segundo turno, muita coisa se dilui. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Talvez a melhor tática fosse apresentar o Edgar Preto e a Juliana Brizola separadamente. Quem tivesse mais votos e fosse para o segundo turno, teria o apoio do outro. Aí em Recife, Marco, nós fizemos isso em 2006, você lembra disso? Nós lançamos, não deu acordo entre Eduardo Campos e Humberto Costa. Nós fizemos uma campanha no primeiro turno sem agressões entre eles. Eu participei do comício lá na Praia de Boa Viagem com Humberto, Eduardo e Lula. João Paulo era prefeito de Recife. E o Lula achava que ia dar briga entre os apoiadores. Nós fizemos lá uma segurança para evitar a briga. Eu acho que o ideal seria ter esse tipo de acordo. Mas se não dá acordo, tem que fazer a composição. Não tem jeito. Nessa conjuntura de luta contra o fascismo, mais ainda. Se nós não fizermos isso daí, muitas vezes você pode perder a eleição por 0,5%. Muito bem. Eu gostei muito desse programa. Eu acho que a gente abriu com chave de ouro essa série de programas que vão percorrer esse semestre, esses 6 meses que nos separam até o segundo turno. Normando, gostou? Gostei bastante. Eu acho que é sempre uma honra e uma alegria, literalmente, não é? Puxa, rasgação de seda, ter Berzoini contribuindo na análise é fundamental. E acho que iniciamos com o pé direito, né, esse programa de esquerda para essa série de 6 meses daqui para frente. E vamos à luta. O pé direito para apoiar e chutar com a esquerda. E chutar com a esquerda. Eu sou canhoto no futebol. Eu sou destro para escrever, mas canhoto no futebol. Eu também sou canhoto de perna. Eu começo sempre com o pé esquerdo. Normando, um abraço, muito obrigado, Berzoini. Espero que você compareça outras vezes no decorrer desses 6 meses. Amanhã a gente continua com esse foco, né, nas eleições desses 6 meses que faltam para o segundo turno das eleições, com o ex-deputado estadual pelo PT do Rio de Janeiro, Luiz Vieira, à época ele era do PT do Rio de Janeiro, e do ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, nos anos de chumbo da ditadura militar, Jean-Marc Vanderwaay. Um grande abraço e até amanhã às 15 horas.